Hey, criaturas da internet, eu sou o Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que funciona a energia nuclear? Bom, pelo nome eu acho que deve vir do núcleo da Terra. Ou de uma célula, sei lá. Miguel, na verdade nós vamos ver como podemos extrair energia do núcleo de átomos. A energia nuclear foi considerada por muito tempo capaz de gerar uma grande revolução para a espécie humana, pois imaginou-se que através dela seria possível conduzir tanta energia de forma limpa que se estipulava que com mais umas décadas de pesquisa poderíamos torná-la praticamente de graça, além de acabar com emissões de gás carbônico para sempre. Porém, o tempo passou e atualmente o mundo já deixou para trás o pico de dependência dessa fonte energética. Mas por que será que nós paramos de investir nessa tecnologia como antigamente? Bom, a realidade é que na teoria seria relativamente até simples, porém na prática houveram várias dificuldades entre a prancheta e o funcionamento, o que no fim nos levou ao método mais comum que é usado hoje nas usinas nucleares, que não é um dos mais tecnicamente elegantes, mais eficientes ou mais seguros. Entretanto, é acessível, não tão caro e funciona bem para suprir nossas demandas energéticas. A energia desse método provém do que ocorre no coração de uma usina, a fissão nuclear, ou seja, a quebra de átomos. Essa tarefa é extremamente difícil de se atingir devido à força nuclear forte, que é uma das 4 forças fundamentais na natureza, e também acontece de ser a mais forte de todas. Apesar de que o problema é que nós não temos muito conhecimento sobre o assunto, porque ela age em apenas escalas muito pequenas. Um lugar desse tamanho em que poderíamos observá-la em ação seria o núcleo atômico, onde ela atrai os prótons vizinhos, superando assim bastante a força de repulsão eletromagnética gerada pelas cargas positivas deles, que tendem a se repelir como ímãs. Porém, quanto maior for o núcleo de um átomo, menor vai ser o poder da força nuclear forte. Por isso que exemplares mais massivos tendem a emitir radiação e se transformar em um elemento mais estável. É uma radiação como essa que é utilizada nas usinas nucleares. O problema é que se deixarmos o processo acontecer naturalmente, talvez leve alguns bilhões de anos para se gerar alguma coisa útil. O que complica um pouco, já que você não pode esperar o dia todo para jogar PlayStation. Por isso, o trabalho de uma usina é basicamente acelerar esse processo. E para isso são jogados vários nêutrons em elementos com núcleos bem grandes, pois quanto maior eles forem, mais fácil vai ser de se desvencilhar da força nuclear forte para que a quebra ocorra. Um dos átomos mais massivos encontrados naturalmente na crosta terrestre é o urânio, que pode ser encontrado em vários tipos de formações geológicas e inclusive até mesmo no assoalho oceânico. Para a mineração valer a pena de verdade, ele deve estar em uma concentração de pelo menos 0,01% na rocha extraída. E dessa quantidade, apenas 1% corresponde ao sabor certo para o uso energético, pois apenas o urânio 235 pode ser aproveitado para alguma coisa. Não come elementos radioativos. Em uma porção de urânio no reator de uma usina, após os primeiros nêutrons terem sido disparados, um deles pode atingir um átomo de urânio, e o seu núcleo sofre uma quebra, que dá origem a 2 elementos mais leves, além de 2 ou 3 nêutrons. Dá uns 2,5 na média. Cada um desses novos nêutrons livres agora podem acertar outros núcleos de urânio, e assim acaba se gerando uma reação em cadeia, que vai aumentando exponencialmente e o número de fissões pipoca no reator. O que é curioso aqui é que se você somar a massa de todos os produtos após esse fenômeno, você vai ter menos do que tinha no início. E isso acontece porque há uma conversão de uma pequena parte da massa inicial em energia, mais especificamente raios gama, como foi previsto pela famosa equação do Albertinho. Ok, entendi, mas como será que funciona uma usina nuclear? No caso, para responder isso, não há ninguém melhor do que os Hugobertos. Uma usina nuclear opera de maneira muito parecida com uma de carvão ou gás natural. Ambos usam uma fonte de energia para esquentar água, que com o aumento da temperatura passa para o estado gasoso e tenta escapar em direção a uma turbina. Essa passagem do fluido faz com que o equipamento comece a girar. Assim, depois ela resfria, condensa e volta para o início. E a rotação é transferida para um gerador, conectado a um sistema que transforma o movimento em eletricidade, para abastecer a sua casa e ou indústrias. No caso de usinas nucleares,
esse arranjo é chamado de reator de água fervente. Entretanto, ele não é o único tipo. Existe um outro um pouco mais complexo e muito mais utilizado atualmente, conhecido como reator de água pressurizada. A única diferença é que a água que entra em contato diretamente com a radiação nunca vira vapor, pois há uma tubulação separada para ela que está sob alta pressão, graças a um pressurizador. Então, esses tubos esquentados vão entrar em contato com outra água, que irá absorver a energia térmica e ferverá para cumprir o trajeto até a turbina e o condensador, posteriormente retornando ao começo. E a água pressurizada, após fazer a troca térmica, também volta para a sua primeira etapa, o reator. Valeu, Gobertos! E só para complementar um detalhe, você já pensou como deve ser o interior de um reator nuclear? Um aparato desses nada mais é do que uma cápsula onde existem hastes de um material radioativo que possa liberar raios gama para esquentar a água ao seu redor. Porém, é preciso se ter algum tipo de controle na reação em cadeia causada pelos nêutrons, anteriormente explicada. Senão, o metal da estrutura poderia derreter, ou mesmo poderia haver a chance de ocorrer uma explosão nuclear. Além da própria água ajudar no resfriamento, foi pensando nisso que foram projetadas hastes de controle feitas de um material que absorve essas partículas desencadeadoras. Ou seja, quanto maior for a presença desses filamentos de controle, maior vai ser o resfriamento. Essas vigas ficam entre as que contêm elementos radioativos, podendo-se subir as hastes de controle para que elas permitam que a reação em cadeia se torne mais intensa, assim gerando mais calor. Ou então, pode-se baixá-las para que mais nêutrons sejam abafados por elas, assim gerando menos calor. Então é isso, minha gente, o futuro pode não ser atômico, mas tem uma formiga que é. E obrigado por assistir. Para saber de mais fontes de energia para você assistir o YouTube, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com mais uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você faria para se proteger de um desastre nuclear? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.